Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Nessa aula aqui a gente vai falar o porquê que o cartão de crédito ele não é o elemento mais importante no acúmulo de pontos. Claro que ter um bom cartão de crédito é fundamental, não só por causa dos pontos que ele acumula no dia a dia, mas principalmente por causa dos benefícios que as bandeiras dos cartões elas nos oferecem, como por exemplo acesso às salas VIPs. Então ter um bom cartão é fundamental para as nossas estratégias, principalmente para quem quer viajar mais com a sua família, para ter acesso a esses benefícios, tá? Mas para o acúmulo de pontos no dia a dia, vocês vão ver que o cartão ele não é o mais importante e é por isso que a aula de hoje nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar o que é a pontuação orgânica, vamos dar um exemplo de estratégia e vamos tirar algumas conclusões a partir disso, tá bom? Então vamos lá, o que é a pontuação orgânica? O acúmulo orgânico é aquele acúmulo que você ganha pontos no dia a dia, passando o seu cartão de crédito num supermercado, numa padaria, numa farmácia. Então passou o cartão de crédito, acumulou pontos, aquilo ali a gente chama de acúmulo orgânico de pontos, tá bom? Esse acúmulo orgânico de pontos nós consideramos como custo zero. Os pontos têm custo zero. Por quê? Porque você não comprou os pontos, você comprou o produto e aquela compra te gerou o benefício dos pontos, certo? Se o seu cartão tiver anuidade, você pagar uma anuidade nele, você pode considerar o custo daquele mês, dos pontos acumulados naquele mês, com a mensalidade do cartão. Então, por exemplo, você paga ali R$ 1.200 de anuidade, ou seja, R$ 100 por mês da anuidade do seu cartão. A mensalidade é R$ 100 por mês. Naquele mês você acumulou 5.000 pontos com o cartão, você pode considerar que aqueles 5.000 pontos têm um custo de R$ 100. Se o seu cartão for isento, aqueles 5.000 pontos tem custo zero, tá bom? Então é isso que eu considero acúmulo orgânico. E esse acúmulo orgânico, ele costuma representar pouco do total de pontos quando a gente fala dos milheiros, né? Quando a gente fala do pessoal que tem estratégias de milhas, vocês vão perceber que o acúmulo de pontos do cartão representa pouco do total. Então aqui eu pus aqui, confesso que foram dados que eu chutei da minha cabeça, mas que fazem sentido. Eu considero que a compra de pontos e as estratégias para acumular mais pontos representam o grosso da coisa, né? Que representam a maior parte dos pontos acumulados. Então compra de pontos com estratégias, aí mais ou menos uns 70% dos pontos que você vai acumular vai ser referente a essas duas partes aqui, compra de pontos e estratégias, tá bom? Estratégias que a gente vai fazer para acumular mais pontos e gerar pontos a custo baixo, tá bom? Os outros 30% vai ser o que você acumula com o cartão e o que você consegue de bonificações, transferências bonificadas, tá bom? Então eu considero aqui que até uns 30% é o que vai representar ali os pontos vindos do cartão. É uma representatividade boa, né? 30% faz falta e é por isso que a gente tem que buscar, sim, bons cartões que nos ofereçam boas pontuações e bons benefícios, mas percebam, o grosso da coisa tá aqui na compra de pontos e nas estratégias, não está no acúmulo vindo do cartão, beleza? Então aqui pra gente exemplificar pra vocês, a gente vai falar, dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro, tá bom? Então o João, esse carinha aqui, ele tem o melhor cartão do mercado hoje. A gente tem uma aula sobre o BRB Dux, né? Ele é o melhor cartão do mercado hoje, ele acumula 5 pontos por dólar gasto, né? O dólar a R$5 mais ou menos, daria R$1, 1 ponto a cada real gasto. Isso aqui é excelente, nenhum outro cartão do mercado tem uma pontuação tão grande como o BRB Dux, tá? E o João, cara, ele é um cara que ele tem uma graninha, ele tem um bom relacionamento com o Banco de Brasília, lá conseguiu um BRB Dux. Só que ele não manja nada de pontos e milhas, tá? Ele não manja nada. Ele tem o melhor cartão dos milheiros, mas não manja nada de pontos e milhas, tá? Já a Gabriela, ela manja disso, até ela tá começando agora, ela já tá começando a entender sobre estratégias de milhas, acúmulo de pontos, ela tá começando a entender esse mundo, só que ela ainda não tem um bom cartão, ela tem um Nubank. E esse Nubank aqui, o roxinho, o famoso roxinho, né? Ele acumula um total de 0 pontos por dólar. Então, já vimos aqui que o João saiu muito na frente da Gabriela, né? Então vamos supor que o João e a Gabriela estejam querendo comprar um iPhone 15 Pro Max 256 GB. Esse aqui, titânio azul, coisa mais linda, né? E eles viram lá que na Casas Bahia estava R$ 8.500. Tá? Aqui eu tenho que fazer um adendo, esse preço de 8.500 seria no Pix, tá? No cartão seria 9.443 aqui, mas eu vou considerar que foi 8.500 no cartão para facilitar aqui o processo. Então eles viram lá 8.500 no cartão de crédito, maravilha, eu quero comprar esse cartão. O João foi lá e comprou, acumulou 5 pontos por dólar. Então esses 8.500 transformado em dólar dá mais ou menos aí uns 1.700 dólares, tá bom? Eu nem lembro qual foi a taxa que eu usei aqui de conversão, mas vamos só para vocês entenderem, 1.700 dólares. Pontos acumulados, 1.700 vezes 5, porque é 5 pontos por dólar. 5 pontos por dólar. O dólar eu usei a R$5. 5 pontos por dólar vai dar 8.500 pontos. Então o João comprou um iPhone 15 que ele já estava precisando
e acumulou 8.500 pontos. Excelente, cara, muito bom, mas olha só a Gabriela. A Gabriela comprou o mesmo iPhone, passou no seu Nubank e não acumulou nada, né? O Nubank ele não acumula nada por dólar. Então ela acumulou um total de 0 pontos. Aqui nós vemos que o João, ele saiu muito na frente da Gabriela, né? Infelizmente, ele saiu muito na frente da Gabriela. Gabriela deu mole nessa parte. Mas, lembre-se que eu falei que a Gabriela tá começando a estudar agora esse mundo das milhas e ela tá sabendo de uma promoção muito boa que tá rolando com a Esfera, né? Onde você vai acumular 7 pontos por real gasto em compra de produtos nas Casas Bahia. Olha só, 7 pontos por real gasto. Então aqui já mudou totalmente de figura. Por quê? Porque no cartão ela vai acumular 0 pontos. Porém, o preço do iPhone em real, né, 8.500, nessa promoção ela vai acumular 7 pontos por real, então 7 pontos por real vezes 8.500 vai dar 59.493 pontos acumulados. Olha aqui, o extrato da esfera lá, da conta da Gabriela, veio lá no dia 17 de março, caiu quase 60 mil pontos na conta da Gabriela, só por ela ter comprado um iPhone, um celular que ela já ia comprar, já vou comprar um iPhone, comprou o celular, e ganhou 60 mil pontos, né? Então aqui a gente já vê que foi uma diferença bizarra pro João, certo? O João ele acumulou 8.500 pontos, o melhor cartão do mercado, e a Gabriela, sem pontuar nada de cartão, acumulou 60 mil pontos. Se a Gabriela tivesse um BRB Dux, ela ia acumular esses 60 mil pontos, mais os 8.500, ia acumular 68.500 pontos. Então a gente já começa a ver, né, que o cartão não é o mais importante, mas ele faz diferença sim, e é por isso que a gente vai buscar bons cartões no mercado, tá bom? Mas, veja bem, ela acumulou 60 mil, o cara acumulou 8.500. Ela acumulou 8 vezes mais do que o cara, tá bom? Então, quais são as conclusões que a gente tira daqui? Você não precisa de um bom cartão para acumular mais pontos. Ficou claro isso aqui. Ela tinha um roxinho, que não acumula, 0 pontos por real, por dólar. E ela acumulou muito mais pontos, quase 10 vezes mais pontos do que o João. Então você não precisa de um bom cartão para acumular pontos. Porém, um bom cartão ajuda no acúmulo, porque nesse caso, se ela tivesse o BRB Dux, ela ia acumular 10% a mais do que 10% a mais, 10, 12% a mais do que ela acumulou. Faz diferença? Faz uma boa diferença, tá bom? Então, um bom cartão, ele ajuda no acúmulo. Então você precisa, na verdade, ter bons limites para realizar algumas estratégias. A Gabriela, ela pode ter um Nubank, que não pontua nada, 0 pontos por dólar. Porém, se esse Nubank tiver aí 20, 30, 40 mil reais de limite, é difícil, mas se tiver, né, ela vai conseguir fazer muitas estratégias, onde compra pontos, vende pontos, compra produtos, revende produtos, enfim, vai conseguir realizar muitas estratégias, mais do que um cara que tem um cartão lá, um Visa Infinity com 5 mil de limite. O cara não vai conseguir fazer muita coisa. A Gabriela vai fazer mais do que esse cara aí, tá bom? Bons cartões costumam vir com bons limites. Claro que existe isso, né? O Nubank provavelmente não vai ter 30, 40, 50 mil de limite. Mas um Visa Infinity também provavelmente não vai ter só 2, 3, 5 mil de limite. Vai ter um limite maior. Então, bons cartões costumam vir associados a maiores limites, porque eles entendem que se você tem aquele bom cartão, você tem uma boa renda para manter aquele cartão. Relacionamento com o banco aumenta limite. Então, se você tem um bom cartão, ou mesmo que não tenha um bom cartão, mas você tem que ter um bom relacionamento com o banco, pagar as contas em dias, às vezes ter um seguro ali do banco, alguma coisa. Se você aumentar o seu relacionamento com o banco, você também consegue aumentar o seu limite e conseguir melhores cartões, tá? Maior limite, mais estratégias, mais lucro no bolso, tá bom? Então, quando a gente fala de cartão de crédito, ele não é o mais importante, mas ele ajuda muito. E nas próximas aulas a gente vai falar se eu prefiro pontos ou cashback, porque tem cartões que dão pontos, tem cartões que dão cashback, tá? Então eu vou falar a diferença dos dois e vou mostrar para vocês o porquê que eu prefiro um ou outro, tá bom? E nas próximas aulas também a gente vai falar sobre os principais cartões para iniciantes. Então se você está começando agora, não tem nenhum cartão, eu separei 5 cartões para mostrar para vocês, para vocês saírem da aula falando, poxa, eu vou conseguir um desses cartões aqui, tá bom? Então, eu espero vocês nas próximas aulas. Hoje a gente falou, então, sobre por que o cartão não é mais importante, relembramos pontuação orgânica, falamos de estratégia e tiramos algumas conclusões. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero vocês nas próximas aulas, que vai ser aí realmente uma explosão de conhecimentos, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula e até a próxima.